Olha só, hein, gente, 9 anos de igreja central, né? A gente não imaginava tudo que a gente está vivendo, como a igreja está. E vale a pena, nesse momento, relembrar um pouco, né? A igreja central foi fundada em 2012, né? Eu e a pastora Dai, a gente já estava nesse time, iniciando. Começamos com o desafio, né, de liderar o louvor da igreja. Depois nos tornamos pastores de louvor. Até que, né, depois de 3 anos de igreja central, Deus começou a falar no meu coração que era o tempo de eu estar na frente, algo que a gente nem sonhava, nem imaginava. Mas foi assim que Deus quis. E nossa, a gente passou por muitos desafios, né, Dai? Quando o Isaac chegou para mim e falou que ele tinha recebido essa palavra, a gente ficou, como? Não, imagina, eu acho que tá viajando um pouquinho, eu não sei. A gente ficou tentando encaixar, né? Porque não fazia muito sentido naquele tempo. Não, nenhum sentido, né? A gente não imaginava. Foi algo assim totalmente inesperado, porque a gente tinha feito até um seminário de louvor, né? Porque a gente já queria servir, a gente amava servir. Antes da gente se conhecer, os dois serviam nas suas respectivas igrejas. E nesse seminário a gente estudou louvor, nunca tinha pastoreado igreja nenhuma, mas Deus quis e a gente teve que aceitar o desafio. Mas sempre as palavras proféticas de Deus sempre nos fortaleceram. E foi isso que aconteceu, né? Quando veio esse momento, a gente se lembrou que no seminário, 1 ano antes, mais ou menos, ou um pouco meses antes, quer dizer, da fundação da igreja, né? A gente tinha recebido, eu tinha recebido uma palavra, né? Uma pessoa tinha falado diretamente para mim que Deus estava me dando um coração de pastor. Até então a gente imaginava que era um pastor de ministério de louvor, né? Aí até que a gente recebeu esse desafio, entendeu, né? E Deus foi muito claro comigo, porque quem me conhece sabe, né? Assim, principalmente anos atrás, o quanto eu sou tímido, né? E tentando fugir, né, das situações com covardia. E quando Deus fala comigo com clareza, assim, não tem conversa, eu obedeço a Deus em primeiro lugar, não tem conversa. Ele é aquele que eu busco agradar. E foi quando a gente começou então a conversar, né? E a Dai entendeu também, né, tudo isso. E a gente falou, agora vamos, né? E foram vários desafios, né? Pela falta de experiência, pela nossa idade, né? Muito novos, começando tudo. Mas Deus sempre esteve presente conosco, né? Sempre foi dando palavras. Eu me lembro em 2016, né? Já quase 1 ano pastoreando, Deus me deu uma visão aqui mesmo na Igreja Central, num culto de oração. Deus fez, assim, foi a primeira visão que eu tive na vida, assim, foi algo muito lindo. E eu vi, assim, a igreja se transformando num grande barco e eram pessoas para a esquerda, para a direita, sentados e todos remando naquele grande barco, e onde as pessoas ficam, né, remando no subsolo. E Deus foi me mostrando, né, algumas coisas, direcionamentos que Ele tinha para a nossa igreja. Ele mostrava o ministério de louvor na frente, tocando, que era através do louvor que Deus ia derramar muitas coisas para a nossa igreja, né, que ia trazer o direcionamento, encorajamento para todo o corpo. E tudo isso foi servindo, né, de direção mesmo de Deus para nós, para a Igreja Central. Porque eu sei that you're going to go after the word of God. Porque vocês irão de acordo com a palavra de Deus. And you're going to raise the standard E vocês vão levantar o padrão of worship de adoração according to the pattern of Scripture. de acordo com o padrão da palavra. Né, eu até não tenho como dizer assim, um dia que Deus revelou todas as coisas, que Deus virou a chave e mudou tudo e dali foi. Não, foi tudo sempre muito gradual, né? Tanto as revelações de Deus, né, quanto os direcionamentos, o DNA da nossa igreja, né, que Deus firmou também na conferência 2019 que a gente teve. Então Deus sempre foi revelando aos poucos, e isso eu entendo semelhante ao povo de Israel, que foi aos poucos conquistando a terra prometida. Por quê? Porque Deus não vai dar nada que a gente não tenha condições de fazer, né, ou maturidade para aquilo. Então eu vejo que foi assim que Deus escolheu. And this is what God's doing with this leader. E é isso que Deus está fazendo com esse líder. This young leader Esse jovem líder is going to turn into one of the greatest fathers of Brazil. vai se tornar um dos maiores pais do Brasil. Amen. In the Amém. church. Eu me lembro também em 2018,
foi um ano bem marcante, né? Talvez assim o ano inteiro, que foi o ano da Conferência Profundo. E naquele ano Deus me deu como se fosse a continuação da visão do barco, que eu tive outra visão, que eu estava na frente e Deus me mostrava o leme, né? O volante ali, a direção do barco, o timão. E eu estava ali como se estivesse perdido e de repente vinham algumas mãos querendo tocar nesse leme e eu tirava uma grande espada para impedir as mãos de tocar. E Deus falou que esse era o meu principal papel, função, né? De não deixar ninguém tocar, porque Ele é que estava no controle, Ele que estava na direção desse grande barco que todos nós estamos. Então essa função que Deus me deu, né? Guardar para que Ele continue sempre no comando. No final dessa conferência foi muito forte, porque chegou uma irmã e a gente estava passando por muitas coisas, né? Imagina, no começo de tudo, para mim foi um desafio, né? Porque o Isaac já tinha ouvido a voz de Deus, mas eu não tinha ouvido essa voz, né? No começo de tudo, e quando ele chegou para mim falando que era o pastor, que Deus tinha chamado ele para isso, para assumir a igreja, eu naquele momento parecia que tudo desabou, assim, parecia que sei lá, tudo que eu entendia sobre aquilo que Deus tinha preparado para mim não era. Foi uma confusão até eu entender. Passou assim uns 2, 3 anos para eu entender realmente que Deus estava levando para esse chamado pastoral. E eu lembro que no final dessa conferência da Profundo, uma irmã chegou para mim, me falou algumas coisas, e eu tinha acabado de sofrer um aborto. E para mim foi muito... Peraí. Conta, Dai. Você quer essa história? Mulher mais emotiva, né? Não adianta. Então, assim, pra mim foi muito marcante, porque eu tinha acabado de sofrer esse aborto e eu tava muito triste com aquilo e com todos os desafios que a gente estava passando ao longo desses 2 anos, 3 anos. E quando chega essa irmã, ela chegou com tanto amor, ela falou assim, que esse filho que eu estava perdendo era para conquistar muitos outros filhos que estavam chegando. E que Deus tinha chamado a gente para isso. Porque até então a gente se achava muito, sei lá... novos, incapacitados, né? E a gente falava assim, não, a gente não vai dar conta, né? Jamais vamos dar conta. E depois dessa palavra, ela começou a me encher de coragem. Eu vi Deus mostrando a gente num barco e ela falou assim, vai chegar. Porque até então, a gente, nesses 3 anos, a gente meio que remou assim, com poucas pessoas, era muito difícil, era, né, sempre foi assim, né, igreja com uma estrutura grande e poucas pessoas para trabalhar, e a gente estava um pouco se sentindo cansado, e aí até que chegou essa irmã, ela falou tudo aquilo e ela falou assim, vamos chegar as pessoas, eu tô para aquilo que eu estou fazendo, Deus falando, né, na vida dela, para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu quero fazer através dessa igreja, eu estou enviando novas pessoas, eu estou enviando mais ajuda, eu estou enviando pessoas que irão junto com vocês remar e para que vocês venham alcançar aquilo que Deus tem para essa igreja, porque nada a gente faz sozinho, né? A gente
A gente precisa dessas mãos, dessas ajudas. E então Deus começou a enviar as mãos, as pessoas. Começou a chegar mais gente, mais ajuda. E foi essa transformação que Deus fez, né, em nós, porque creio que demorou um tempo, né, pra gente conseguir se enxergar como pais, né? Como pais mesmo, que Deus tinha dado essa autoridade para nós. Era algo que a gente, né, parece que tinha dúvidas no coração. A gente, nesse começo, sem saber o que fazer, vai desagradar as pessoas aqui e ali. E nesse tempo da conferência também, né, Deus falou assim, que Ele estava dando mesmo essa autoridade para nós, dando essa revelação. E isso foi mudando, assim, para a gente começar realmente a entender, né, e ganhar mais autoridade e confiança para obedecer a Deus em tudo que Ele estava falando e realmente fazer aquilo do jeito que Ele queria e não ter medo, porque as ajudas iriam vir e elas vieram, graças a Deus, né? Muitos aí estão aqui ouvindo, são desses que estão ao nosso lado, remando com a gente, e a gente só fica assim na expectativa, né? O que viremos, né? O que veremos depois, né? O que Deus vai fazer, né? A gente vê as promessas de Deus são enormes, são grandes, né? Deus fez ali o profundo DNA, coragem. A gente está no ano do ilimitado e a gente já está vendo as coisas acontecerem dessa forma, sabe? A missão que a gente começou há pouco tempo, como Deus mesmo está abrindo as portas, capacitando, obras sociais, evangelismo na rua e tantas outras coisas que virão, a gente sabe. Deus está fazendo e Ele tem mostrado ilimitado. Não é porque eu e a pastora Dai somos ilimitados, não, a gente é extremamente limitados, mas Deus é ilimitado e o corpo de Cristo é ilimitado, porque todos nós podemos fazer um pouco e com um foco específico a gente alcança os confins da terra. E eu quero te falar e profetizar que essa igreja é uma igreja missionária. Vocês todos são missionários. Vocês todos podem ser missionários. Né? E é isso que a gente vê acontecendo, é isso que a gente vê Deus fazendo através de todos nós, né? Então que a gente continue se unindo nesse propósito, né? Cada um abraçando, entendendo as visões que Deus está dando, os direcionamentos, porque realmente o poder de Deus é ilimitado, o que Ele vai fazer através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, né? É só ter um coração disposto, né? Isso que a gente... E um coração que não desiste, né? Só você precisa ser constante. Você não pode parar no meio do caminho por causa das dificuldades. A gente se sente como Davi. A gente não tinha uma boa aparência, talvez uma boa aparência ele tinha, mas não tinha uma estatura alta. Eu sou super baixinha. Né? Eu também. E Deus ele só está vendo um coração disposto, e é isso que Deus viu em Davi, é isso que Ele está vendo em pessoas também que se sintam assim capazes. E eu digo, é só você ter constância. Uma coisa que a minha mãe falava sempre pra mim: fala ainda, Daiana, tudo que você começa, você termina, vai até o fim. Então a gente tá aqui até Deus falar assim: basta, acabou o tempo de vocês. E até lá a gente vai estar sempre perseverando, né? Para estar com Cristo na eternidade, a Nova Jerusalém. E em todo esse período a gente entende o quê? Estamos aqui, a Igreja Central, né, que é essa escola, essa família, essa base missionária, ou seja, é um lugar da gente aprender, é para a gente conviver, colocar em prática e fazer mais e mais discípulos para o Senhor Jesus. Não importam as dificuldades que a gente vem enfrentar, a gente tem certeza absoluta que Ele está conosco. E Ele não tem limite. Amém.
you cast off from the safety of the things that you are familiar with, inevitably you're going to see storms because it's a different situation. But you're never going to know the strength of your anchor until you enter into the storm.